Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um debate Sopterge. Acho que é o 7º debate Sopterge do ano. E hoje nós vamos ter duas pessoas queridas falando sobre DPOC, doença ocupacional, né? A Patrícia diz que é um tema que pouco interessa, mas é um tema super relevante dentro da pneumologia, né? A doença ocupacional. E o Alessandro para trazer para a gente os aspectos radiológicos, né? Então, agradecer a presença de vocês, agradecer a Behringer pelo apoio ao nosso evento, e é isso, vamos começar. A gente vai ter primeiro a Patrícia falando dos aspectos clínicos da DPOC, né, como doença ocupacional, e depois, em seguida, o Alessandro, tá? Patrícia. Você quer um beijo? Oi? Eu passo, Kaique? Tá. Posso ficar aqui? Não tem que falar. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito a Paula pelo convite, a Mônica. Como eu falei, acho que doença ocupacional é um tema que acaba inspirando poucas pessoas, né? Embora seja altamente prevalente entre nós, a gente acaba nem sempre pensando numa doença ocupacional quando a gente pensa em asma, quando a gente pensa em DPOC, a gente associa mais, no caso do DPOC, ao tabagismo, e é realmente a principal causa de DPOC no mundo. 80%, 85% dos casos estão relacionados ao fumo. Mas os outros a gente precisa explicar por outras causas, né? Opa! Como é que eu voltei, Kaique? Aqui. Ah, ok. Já me entendi aqui, gente. Desculpa. Peraí. Pronto. Bom, essa é uma foto clássica daqueles livros, né? Da época que nós estudamos, né, Mônica? Mônica é minha colega de residência. Então, pela definição de DPOC do Gold, é uma doença comum, prevenível e tratável, que é caracterizada por sintomas respiratórios persistentes, limitação ao fluxo aéreo, devido à anormalidade de vias aéreas e ou alveolares, usualmente causada por exposição a partículas ou gases nocivos, influenciados também por fatores do hospedeiro. Então, na verdade, a definição ela é a mesma para a DPOC, e o nosso tema... Gente, não estou me acertando com isso. Pronto. E não existe uma definição específica para DPOC ocupacional, né? Não existe essa subcategoria DPOC ocupacional definido clinicamente, como a gente consegue definir, às vezes, tão bem pela asma, né? Em grande parte, essa dificuldade dessa identificação do DPOC ocupacional é porque ele se desenvolve lentamente. As doenças ocupacionais costumam ter um período de latência muito grande. E, às vezes, nós temos consequências de exposição que foram há 30 anos, 20 anos da exposição. E, muitas das vezes, o próprio paciente ele não consegue se recordar daquela exposição. Então, o recordatório que a gente fala na saúde ocupacional, o recordatório ele é muito importante. Não só a função que o trabalhador tem naquele momento, mas a sua história de exposição. Então, o diagnóstico clínico, como ele é usado para asma, ele não se emprega para o DPOC. Na asma, asma ocupacional, a gente tem aqueles picos de fluxo durante o período de exposição e durante o período de afastamento, que a gente pode fazer. A gente afasta o trabalhador 2 semanas, depois ele trabalha 2 semanas, a gente faz pico de fluxo. A gente pode fazer o VFUM pré e pós-exposição, a gente pode fazer o VFUM durante a exposição ocupacional. Outra forma de diagnóstico também para asma ocupacional, a gente pode utilizar a prova de broncoprovocação, mas isso não se aplica para a DPOC, uma vez que é uma doença que as alterações do fluxo elas são permanentes, né? Então, isso é uma coisa que dificulta muito. Então, acaba que o diagnóstico ele é feito mais pela epidemiologia, e a gente, então, tem que associar o excesso de casos para aquelas determinadas categorias profissionais.
Então, quando a gente pensa em DPOC, como eu falei, a principal causa, claro, é o tabagismo, e aí a gente tem um grande problema, porque quando as duas coisas se associam, isso gera um problema para o trabalhador, porque muitas das vezes não é reconhecido para aquele trabalhador que o seu adoecimento tem a ver com o seu trabalho, porque ele também era fumante. Então, isso é uma coisa que as empresas usam e a gente tem essa dificuldade quando a gente faz um laudo para esse trabalhador. Então, a gente tem as questões da poluição indoor, e hoje em dia chama muita atenção a questão da queima do carvão, né? A queima de biomassa dentro das residências. A gente tem, então, principalmente mulheres e crianças que ficam expostas por longos momentos dentro de residências pequenas, com pouca ventilação. Mas a gente também tem exposições internas, né? A cheiros fortes, incensos, fumaças, vaporizadores, enfim. E temos as questões da poluição ocupacional, que está muito relacionada ao DPOC, principalmente a exposição ao material particulado 10 e 2,5, a exposição a dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, ozônio, enfim. Então, materiais particulados, eu queria chamar a atenção, especialmente prejudicial, a gente pensa nisso também quando a gente associa a questão das queimadas, muito frequentes em determinadas regiões do país, até nessa época do ano em que a gente vê que para questões de cultivo é realizada a queimada já programada para essa época do ano, né? E a gente tem dentro do ambiente ocupacional estrito a questão dos vapores, gases, poeiras e os fumos, que todos podem estar implicados e relacionados ao desenvolvimento da DPOC. Isso a gente consegue minimizar através de medidas de higiene ocupacional, então você consegue mudar determinados processos de trabalho para que isso seja minimizado ou o risco suprimido. Então, o DPOC ocupacional, a gente acaba fazendo a definição mais pela epidemiologia da exposição, baseado no excesso de ocorrência de casos entre aquela exposição, entre aquela determinada profissão. E nós temos que considerar para esse diagnóstico a história ocupacional, a avaliação da exposição, porque a gente tem que ver na literatura a questão já de outros casos, a epidemiologia para aquela determinada profissão, mas isso pode ser um problema, porque nós sabemos que frequentemente temos novas exposições, novas doenças, e isso pode ser um problema a partir do momento que você não tenha ainda a história ocupacional com tempo suficiente de exposição para determinadas exposições. Eu chamo a atenção, por exemplo, a exposição de sílica para essas pedras artificiais que têm sido utilizadas, que são de alto risco de incidência para silicose, por exemplo, e é uma coisa relativamente nova. Então, a gente tem que ter a avaliação da exposição, a história ocupacional, e também levar em consideração múltiplas exposições. Muitas das vezes são pessoas que trabalham em ambientes de trabalho que não têm uma garantia de trabalho por muito tempo, e eles têm uma frequência de rotatividade muito grande no setor. Agora foi demais, né? Isso. Bom, em relação à epidemiologia, dados do Instituto Nacional de Saúde Ocupacional dos Estados Unidos mostram uma prevalência de obstrução de vias aéreas em não fumantes de 7,7%, 16,4% entre aqueles com pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, aqui falando especificamente para um tipo de exposição, né? E de 32,3% naqueles com fibrose maciça progressiva, ou seja, já uma doença avançada, né? Um estudo chinês indica, a China também tem dados semelhantes aos dos Estados Unidos, e em um estudo eles avaliaram que se 100 mineiros de carvão fossem expostos por 35 anos a 2 miligramas por metro cúbico de poeira respirável, 8 deles deveriam desenvolver uma perda clínica importante do VFUM, que é atribuída diretamente à poeira. Outras exposições também, como mineiros de urânio, mineiros de ardósia, mineradores brasileiros expostos a pedras preciosas, isso são artigos publicados em que você tem comprovada a associação entre a poeira e não só a presença da pneumoconiose, mas a presença da DPOC também. E alguns resultados também em outros tipos de exposição acílica que não seja só a mineração, né? Mas também trabalhadores da fabricação de tijolos, de ardósia, escultores, trituradores, enfim, toda forma de exposição à poeira de sílica é risco não só para a silicose, como também para o desenvolvimento do DPOC.
Esse é um estudo realizado em Yunnan, na China, que foram dados coletados entre 2015 e 2016, mostrando que a pneumoconiose pode desempenhar um importante papel no desenvolvimento da DPOC. Então, os resultados. A prevalência de DPOC em pacientes com pneumoconiose foi de 18,5%. Quando separados na categoria tabagista, nós tínhamos 19% de DPOC, e entre os não tabagistas, 16%, mostrando aí uma influência direta da poeira, se você pode separar, no caso, quem é tabagista e não tabagista, com exposição à poeira. Comparados aos pacientes sem DPOC, aqueles com DPOC tinham idade mais avançada, um maior tempo de exposição, um menor índice de massa corporal e maior índice de tabagismo e pior função pulmonar, todos estatisticamente significativos. Então, pacientes com pneumoconiose apresentam alto risco de DPOC e pacientes com DPOC e pneumoconiose podem apresentar sintomas respiratórios mais graves do que pacientes sem DPOC. E a categoria de pneumoconiose mais avançada também se relaciona com idade avançada e a presença de vírus estão, então, associados a um risco aumentado de DPOC na pneumoconiose. Então, esse estudo apresenta a proposta de que uma avaliação funcional ela deve ser realizada como rotina para exposições a poeiras, e é o que a gente preconiza. E a gente tem na NR7 aquele quadro que alguns talvez conheçam, em que faz parte da avaliação dos trabalhadores expostos tanto a poeiras orgânicas quanto inorgânicas, a realização da prova de função respiratória, tanto no admissional como no periódico e no demissional também. Esse fluxograma de diagnóstico eu peguei das nossas publicações da SOPTERJ, né? Então, tendo a suspeita clínica, a espirometria é fundamental e vai também direcionar nossas ações a partir daí. Com o VFUM, um tifenor menor do que 0,7, você já pensa no DPOC, e aí você vai para estadiamento, classificação de gravidade. Se for uma espirometria normal, o trabalhador vai ser acompanhado, e no caso do distúrbio restritivo, a gente tem que pensar em outras doenças. Por incrível que pareça, a gente lá na Fundação Oswaldo Cruz, no ambulatório de pneumopatias ocupacionais, acaba que a gente vê muito paciente com exposição a poeiras e temos muitos pacientes com silicose especificamente. E o que a gente mais vê são características de doença obstrutiva realmente, mais do que doença restritiva. Claro que aqueles trabalhadores com doença muito avançada, eles acabam se tornando restritivos, mas é muito mais comum a presença de doença obstrutiva, tanto com características de asma, como aqueles pacientes já com DPOC. Então, o diagnóstico diferencial, é claro, a gente tem que pensar, principalmente para aqueles jovens, na deficiência de alfa-1 antitripsina, se um DPOC que aparece antes dos 40 anos de idade, mas a gente não pode esquecer que muitas exposições elas acontecem desde a infância, então não seria impossível que um trabalhador ou uma pessoa exposta desde a infância, já aos 40 anos, desenvolvesse DPOC. E aqueles pacientes que são muito sintomáticos, sempre entra boa e velha tuberculose, que a gente faz diagnóstico diferencial. E dentre as exposições, é claro, a gente sempre vai colocar a exposição a poeiras dentro dos riscos para a DPOC, e aí a gente faz a classificação se ele tem também pneumoconiose associada ou se ele tem só o distúrbio obstrutivo. Em relação à fisiopatologia, né, os principais mecanismos de lesão a ingestão das poeiras, de um modo geral, gases, vapores irritantes, enfim, levam ao estresse oxidativo, que causa genotoxicidade, inflamação do tecido pulmonar e a morte celular. E acaba sendo um processo de autoperpetuação, porque você tem sempre a exposição, e no caso das poeiras, o organismo, como vocês sabem, não se livra da poeira. Então, você tem a fagocitose pelo macrófago, a morte celular, e todo o seu conteúdo acaba sendo danoso ao epitélio, e a doença ela acaba se perpetuando, mesmo quando você afasta aquele trabalhador da exposição. Não sei se foi 2, peraí. Acho que sim. Bom, o DPOC é subdiagnosticado de um modo geral, e em especial o DPOC ocupacional, né? Então, cerca de 70% dos casos se estima que não são diagnosticados corretamente, até pela baixa utilização da espirometria. A Mônica sempre coloca que a gente tem uma dificuldade de oferta da espirometria, de um modo geral, municípios pequenos, ou mesmo municípios como Nova Iguaçu, não tem um serviço de referência público
para espirometria. No SEST, a gente tem, para vocês que são do Rio, nós fazemos o agendamento, pode ser feito pelo CISREG, e se vocês tiverem dificuldade pelo CISREG, podem ligar para o serviço e a gente faz o agendamento. Fazendo uma propaganda, em breve teremos pletismografia também. Então, estamos no processo de compra do equipamento, então, em breve vai ser disponibilizado para a rede. Então, é muito difícil você encontrar um afastamento de um trabalhador por DPOC ocupacional. Oi. Pelo SEST na Fiocruz. SEST, Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. SEST. Depois eu posso passar, eu acho que eu não botei lá nos créditos, né? Falha minha, né? Então, é muito difícil você encontrar o afastamento do trabalhador por DPOC. Às vezes, a gente consegue facilmente um afastamento por doença, por pneumoconiose, mas por DPOC é muito mais difícil, especialmente se for um trabalhador tabagista. Isso tem implicações também, o trabalhador tem medo de ser mandado embora. A gente tem, como eu falei, alguns países nem reconhecem DPOC como sendo ocupacional, se houver como causam uma outra exposição, como o caso do tabaco, então isso é um problema para a parte judicial, né? E para garantias do afastamento como doença ocupacional, como acidente de trabalho. Um outro problema são o medo de possíveis consequências ao emprego. Ontem mesmo precisei afastar um trabalhador dentro da própria Fiocruz com quadro de asma, nitidamente ocupacional, trabalha num local com exposição a material biológico, a primatas, a coelhos, a urina de coelho tem amônia em alta quantidade. Ele tem sintomas que desenvolveu a partir de um ano após o início da exposição lá, e o trabalhador não queria que eu o afastasse, já com uma diminuição da CVF, uma prova bronquidilatadora positiva, 40% de VFUM só, e ele ainda assim, ele com dificuldade, ele falando para mim, mas eu vou ser mandado embora. Isso dentro da Fiocruz, né? Um trabalhador terceirizado. Então, claro que a gente tem toda uma rede de proteção na instituição, mas mesmo assim é uma dificuldade, às vezes, para o próprio trabalhador entender que para a sua saúde ele precisa ser afastado. Então, esse é o principal, assim, o diagnóstico, quanto mais precoce, mais fará diferença na qualidade de vida e na evolução da doença. Embora a doença, com certeza, possa progredir independente da exposição, né? Então, acho que daqui era isso. Principal, o declínio da função pulmonar, assim, então o objetivo da gente afastar é tentar reduzir o declínio da função pulmonar durante a evolução da doença. Então, aqui algumas perguntas que precisam sempre ser realizadas quando a gente pensa. Eu acho que o principal, que nem coloquei aqui, mas em que o senhor trabalha, em que o senhor trabalhou. Se a gente pega, às vezes, um prontuário eletrônico no município do Rio, que eu sou funcionária do município, muitas das vezes não consta qual é a profissão do paciente. A gente pergunta tudo do paciente, a gente revira o paciente, pede vários exames, mas se você for perguntar, a maioria dos médicos não pergunta qual é a profissão e, mais do que a profissão, em que a pessoa trabalha. Porque, às vezes, a profissão não é uma profissão de risco, mas o seu trabalho é um local de risco, né? Então, você já foi exposto regularmente a vapores, gases, poeiras e fumaças no seu local de trabalho? Há quanto tempo é essa exposição? Porque aí a gente entra também com a questão do período de latência. Quando foi a primeira vez que você teve esse tipo de exposição? Em que emprego ou empregos? Porque muitas das vezes, como eu falei, são trabalhadores que migram muito, até porque são terceirizados, trabalham por empreitada, então termina um trabalho aqui e começa outro. Então, às vezes, a empresa, ele está trabalhando nessa empresa há 6 meses. Já, não, mas não pode ser, porque tem 6 meses que ele trabalha ali, mas ele 20, 30 anos com o mesmo ambiente insalubre. Você está exposto atualmente, porque, como eu falei, a gente precisa afastar. Você usou algum equipamento de proteção individual durante essa exposição? Porque isso minimiza o risco, embora o uso do equipamento de proteção individual não pode ser usado como justificativa para a gente negar a possibilidade de um DPOC ocupacional, porque o equipamento de proteção individual, ele já é uma medida de mitigação quando você falhou em proteger o seu ambiente de trabalho. Você só precisa do equipamento porque aquele ambiente é insalubre o suficiente para causar risco à saúde humana. É verdade.
Bom, e já terminando em relação ao tratamento, eu trouxe esse tratamento do Gold. O tratamento para DPOC, ele é o mesmo, tanto ocupacional quanto não ocupacional, porém, a diferença é que a gente precisa afastar o trabalhador da exposição. Para dizer a verdade, eu prefiro esse esquema de tratamento que é do nosso livro, e acho muito mais simples, muito mais fácil, e acho que engloba tudo, porque acho que aquela confusão do Gold é realmente demais. E até para a gente conversar com os colegas, né? Eu acho que quem não é pneumologista tem muito mais facilidade de entender um quadrinho assim, do que aquela complicação A com C, D com B, enfim, até eu esqueço, né? Acho muito confuso. Então, eu deixei, porque, embora seja baseado no Gold 2021, é muito mais simples para se pensar. Já terminando, então, a conduta é evitar os agentes nocivos, e aí a gente tem que identificar quais são, cessar o tabagismo, se for uma poluição intradomiciliar, reduzir ou escassear. A gente sabe que nesse país em que as pessoas estão queimando lenha para cozinhar é muito difícil às vezes, né? Reduzir a exposição ocupacional, no caso, afastar os doentes da exposição é fundamental. Eu sei que é difícil, tanto para o trabalhador, quanto a gente se fazer entender com os peritos, né? Mas é fundamental. E a questão da vacinação, que é fundamental, né? Aí como esquema de tratamento, tanto para gripe, Covid, pneumonia, coqueluche também. Por incrível que pareça, muitos pacientes chegam lá e dizem que tomaram só 2 doses de Covid, tá bom demais, e olhe lá. E há aqueles que nem isso tomaram, né? Tem paciente que diz para mim que não acredita nas vacinas por causa dos chips que eles colocam nas vacinas. E, concluindo aqui, Ramazzini é o pai da medicina do trabalho, né? E tinha uma frase que é muito sábia, que é melhor prevenir do que curar. Especialmente quando não temos cura. Então, era isso, gente. Obrigada. Não sei como é que tira, Kaique. Acho que suja assim. Ótimo. Onde aqui? Como é que eu botei? Ajuda aqui. Tá aqui, né? Isso aqui para passar para frente. Só isso aí. E para trás é do outro lado daqui a ponta, né? Aqui a ponta? Bom, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir aí? Tudo bem? Dá para ouvir? Tá. Bom, agradeço mais uma vez o convite da direção da Supiterge, da pessoa da doutora Paula, que me chamou aqui para falar para vocês de doença ocupacional. Eu confesso que hoje de manhã eu vi que tinha DPOC também. Eu falei assim, lascou, não vai dar tempo de eu juntar as coisas. Então, mentalmente, eu vou fazer o link de um trabalho que está em andamento, na verdade é um embrião, que a gente está fazendo lá na UF, e é possível que tenha outras instituições aqui do Rio associadas a esse trabalho, relacionado, em especial, à Covid, e a possibilidade de desenvolvimento da doença de via aérea pós-Covid, né? Estudar isso no padrão do ponto de vista tomográfico e também tomográfico funcional, por assim dizer, né? Em especial com essas plataformas recentes de inteligência artificial que nos permitem averiguar até o volume de ar aprisionado, a quantidade de pulmão afetado, esse tipo de coisa. Esse tipo de estudo já foi feito em pneumoconiose, né? Há uns anos atrás fez o embrião disso na silicose, em especial nos pacientes com fibrose maciça progressiva. Então, esse link dessa perspectiva do uso da tomografia computadorizada para avaliar a doença de via aérea e também avaliar a área disfuncional do enfisema já é bem possível, né? Eu sou professor associado da Universidade Federal Fluminense, para quem não me conhece, departamento de radiologia. Eu vou falar para vocês aqui das doenças pulmonares relacionadas à exposição, né, ocupacional. A tomografia sempre vai ter uma acurácia maior que a radiografia na caracterização das doenças. Isso não faz com que nós não possamos mais fazer radiografia, mas para alterações finas, em especial de doenças intersticiais, elas realmente perdem um pouco o sentido.
diagnóstico tomográfico das pneumoconioses, né? Diagnóstico diferencial por imagem é super importante, né? E a correlação com esses dados funcionais, caso eu já acrescentei alguma coisa no início. Bom, aqui a gente vê, né, a diferença de resolução do método para o outro, uma radiografia de tórax que você não observa alteração grosseira, e na tomografia pequenos nódulos, né, que já indicam uma doença difusa, extensa, e obviamente que esse paciente merece um estudo tomográfico como base para o seu diagnóstico diferencial e início de sua investigação. Vou discutir os padrões clássicos das doenças mais importantes. Então, a gente tem a silicose, a asbestose e a talcose. Obviamente que existe uma gama gigante de outras entidades, né, que a gente sabe disso, mas essas são as mais conhecidas e as que têm os padrões tomográficos melhor estabelecidos, né? As doenças ocupacionais, elas começam por aspiração, né? Então, em grande medida, a maior parte delas acomete o espaço peribronquiolar, né? A exceção da asbestose, que é uma doença que tem um acometimento muito mais periférico, as outras, praticamente todas, começam com uma peribronquiolite. Então, essa doença, ela inicialmente está no centro do lóbulo pulmonar, né? E isso a gente consegue ver na tomografia, basicamente, com o aparecimento de nódulos centrolobulares. Esses nódulos, como vocês sabem, eles não são específicos de uma doença, né? Existe uma quantidade gigante de diagnósticos diferenciais para os nódulos centrolobulares, né, que passam por entidades das mais variadas causas. Então, em grande medida, o nódulo centrolobular é a lesão estrutural inicial da silicose e de muitas outras pneumoconioses, com a progressão dessa doença para o englobamento dos macrófagos, a transmissão do material aspirado pelo espaço linfático, né? A gente acaba tendo a doença também ao longo do espaço perilinfático. Então, é frequente na silicose a concomitância do achado de doença centrolobular e doença perilinfática. E essa concomitância se dá, em especial, numa fase mais avançada da doença, né? Não chega a ser algo que a gente observe logo de cara. As massas conglomeradas são um aspecto importante. Hoje é o que a gente mais observa, né? Embora a silicose seja causada por uma gama enorme de exposições, a doutora Patrícia mostrou aqui para a gente, né? O que a gente mais vê, pelo menos do ponto de vista do radiologista, é a silicose com fibrose maciça progressiva. No Antônio Pedro, eu acompanho inúmeros pacientes com esse diagnóstico, né? E eles têm as mais variadas complicações possíveis e imaginárias, desde a progressão de doença fibrosante em pacientes que têm 15 anos de evolução, eles começam a piorar gradualmente, as massas vão aumentando, a função respiratória vai piorando, né? A doença bronquiolar vai piorando. Para isso, eu sou um defensor ferrenho da sequência em expiração, né? Eu tenho como rotina fazer expiração em todos os pacientes que fazem tomografia de tórax, até aqueles que não têm indicação de fazer, eu faço. E a gente acaba encontrando muita alteração. E a Covid-19 deu um gás enorme nisso. Eu comecei a fazer a sequência em expiração nos doentes que tinham pneumonia aguda. E comecei a ver aprisionamento naquela fase inicial de doença, e em pacientes que não tinham nenhuma comorbidade de via aérea conhecida prévia, né? E as calcificações em casca de ovo, que são clássicos, né? Então, aqui a gente observa o padrão de nódulos centrolobulares. A silicose tem uma característica especial que um pouco que ajuda a diferenciar das outras entidades. Os nódulos são densos e são grandes. A maior parte das outras entidades que geram nódulos centrolobulares, os nódulos são pequenos, menos densos, mais delicados. Então, esse tipo de imagem, onde você observa o nódulo centrolobular, né? Repara que isso é uma característica peculiar, ele não toca a superfície pleural e eles costumam ser afastados entre si, né? Com a densidade alta, não chega a ser cálcica, nesse momento não. E grandes, em torno de 6, 8 milímetros, isso ajuda a diferenciar um pouco de outras entidades que costumam dar nódulos menores, como a tuberculose e a sarcoidose. Não é um diferencial perfeito, mas colabora. Aqui já começa a ver a associação de coisas, os nódulos centrolobulares e os nódulos perilinfáticos.
inclusive formando lesões maiores. Esse tipo de acometimento, já com enfisema também, distorção arquitetural, redução volumétrica, ele já é mais avançado na evolução da doença, né? E com essa progressão dessa doença nodular, com a possibilidade deles começarem a aglomerar, vai ter a perspectiva de observar as massas fibróticas, né? Quer dizer, o próximo passo no curso dessa afecção. Na radiografia você vê bem as massas conglomeradas, com opacidades que configuram massa, em geral são bilaterais, tendem à simetria, frequentemente existe enfisema importante ao redor, esse enfisema pode ser quantificado, tanto do ponto de vista visual, como do ponto de vista volumétrico, né? Já existem softwares que permitem essa volumetria das áreas enfisematosas, e isso está em franca expansão nos dias de hoje, inclusive já com publicações internacionais importantes. Então, aqui a gente observa a concomitância das massas fibróticas, a presença de calcificações no interior dessas massas. Isso é um dado importante para o raciocínio da silicose, são as massas com calcificações individualizadas. Frequentemente, essas calcificações também acometem o mediastino e existem nódulos ao redor dessas massas conglomeradas. Tá? Essas massas conglomeradas, elas têm a tendência a ser bilaterais, às vezes são múltiplas, né? O acometimento é prioritariamente dos lobos superiores, né? E há uma tendência grande a ter enfisema junto. Bom, as calcificações em casca de ovo, elas não são típicas da silicose, mas elas são bastante frequentes na silicose, né? Quando você observa múltiplos linfonodos cálcicos em casca de ovo no mediastino, a silicose vai ser o primeiro diagnóstico. A entidade que mais faz calcificação linfonodal, nós todos sabemos que é a tuberculose, mas não costuma ter esse padrão e não costuma afetar também várias cadeias linfonodais. Bom, de associações de doença, sílico-tuberculose, as complicações inflamatórias, como a síndrome de Erasmo, né, e a complicação neoplásica, né, com o adenocarcinoma. Outra complicação inflamatória possível é a associação com artrite reumatoide, né, de Kaplan. Aqui a gente observa um paciente com silicose e tuberculose associada. Essa situação, a gente pensa nela quando você tem, tomograficamente, a escavação da massa conglomerada. Isso não é típico, né? Você pode ter por necrose da massa. Só que toda vez que escava uma massa conglomerada, você tem que afastar a tuberculose, porque é, sem dúvida, o principal diagnóstico de trabalho do caso, né? Por vezes é difícil fazer esse diagnóstico, e, ao final, você não aguenta mais de investigar a tuberculose, você pode ficar com o diagnóstico da necrose da massa, né? Necrose espontânea por isquemia. Então, o que a gente observa são essas massas com escavações. Por vezes, essas escavações são complexas. Elas têm nódulos no interior, têm septos, e aí você pode até raciocinar no outro tipo de causa para esse padrão intralesional, que é até fungo. É raro, mas pode acontecer também. A síndrome de Erasmo, associação com esclerodermia, massa conglomerada, mesmo paciente de filtração por vidro fosco, com preservação da superfície pulmonar e um pouco de enfisema já, caracterizando a associação das duas entidades, com a pneumonia intersticial já com sinais de cronicidade e o paciente com silicose. Essas áreas de vidro fosco aqui fora da área de fibrose sugerem a possibilidade de doença ativa ainda, né? Como é comum, bastante comum na esclerodermia associada. Isso aqui é uma tragédia quando você tem esse tipo de paciente, silicose com complicação neoplásica, você observa as massas com putação brônquica, massas espiculadas que começam a crescer, né? Além da silicose ser uma doença fibrosante, que por si já vai ter essa perspectiva de gerar neoplasia, ainda tem frequentemente tabagismo associado para complicar tudo, né? Então a gente vê desde nódulos, né, até massas. Em geral, a espiculação marginal é um dado relevante para esse diagnóstico diferencial, né? E toda vez que eu ver uma lesão dominante ou uma massa fibrótica, entre aspas, muito assimétrica, com erosão de parede, costela, extensão à parede, amputação de brônquio, realce por contraste, quando ele é feito, você tem que desconfiar que aquilo pode não ser realmente da silicose, sim, uma complicação neoplásica. Felizmente, não é muito comum a gente observar esse tipo de coisa, mas tem que ficar atento para essa perspectiva.
Diagnóstico diferencial da doença com padrão nodular, a tuberculose biliar, né? Os nódulos são menores, a distribuição é randômica, né? E a sarcoidose, que tem um padrão perilinfático clássico e que, em geral, acomete prioritariamente a cissura, né? Mais nódulo cissural do que da superfície pleural lateral. E a silicose é exatamente o oposto. Ela acomete pouco a pleura cissural e tende a acometer mais as superfícies pleurais laterais. Mas você vendo um caso assim, realmente, sem nenhuma história, é muito difícil fazer diagnóstico diferencial. No entanto, a gente observa nódulos maiores na silicose. Os nódulos da silicose, nesse momento aqui, eles não tocam a superfície pleural, a tuberculose costumam tocar, porque isso aqui tem disseminação hematogênica, tá? Que é um padrão difuso versus um padrão centro-lobular. Nesse momento dá. Quando você começa a ter o padrão perilinfático, aí realmente complica bastante. Continua valendo a questão dos nódulos terem maiores dimensões e maiores densidades. A sarcoidose é aquela mesma coisa que eu falei do diferencial. As massas, as lesões da silicose, elas tendem a acometer a pleura lateral, a superfície pleural anterior, lateral, posterior, enquanto as lesões da sarcoidose tendem a acometer prioritariamente a pleura cissural, né? Claro que isso não é uma regra matemática, né? A gente usa no diferencial. Bom, asbestose, a pneumopatia relacionada à exposição a asbesto, é uma doença que pode ser parequimatosa, pleural, né? Em relação a essa exposição, pode configurar telectasias redondas e ter relação com o mesotelioma pleural. Um dado interessante que eu tenho feito com relativa frequência nos pacientes até do Antônio Pedro, já fiz alguns casos até de clínica privada, é a gente estudar esses pacientes que têm nódulos pulmonares ou massas pulmonares no contexto da pneumonia como essa, a pneumopatia como essa, fazer ressonância desses pacientes. A sequência de difusão ajuda muito a você estudar a possibilidade de celularidade aumentada nesses casos. E também o sinal do T2. Tá? Então, as lesões neoplásicas tendem a ter um sinal em T2, ela pode ser muito mais baixo do que os nódulos inflamatórios. E no caso das doenças como a exposição a asbesto da pleura, é o contrário. Quer dizer, então você tem que raciocinar por vezes diferentes. Quando um nódulo pleural é fibrótico na asbestose, ele tende a ter o sinal baixo. Se ele começar a ter replicação celular, o sinal aumenta, e aí, só pelo fato de aumentar o sinal e restringir a difusão numa placa pleural, você vai suspeitar que ela é maligna, que pode ter o mesotelioma ali. Talvez essa seja a única forma, por imagem atual, de você suspeitar da concomitância de neoplasia no paciente com doença pleural relacionada à exposição a asbesto, antes que essa lesão progrida muito. Eu acho, sinceramente, como o tempo de desenvolvimento do mesotelioma é muito longo, e muitas vezes a gente não faz a menor ideia de que tipo de exposição que esse paciente tem, se ele realmente tem. Eu sou um defensor do uso da ressonância magnética nesses pacientes. Claro, vou fazer todo ano. Não, você pode fazer isso extremamente espaçado. Fazer 3, 5 anos, mas fazer um exame aqui e ali, para ver se tem alguma placa dessa da doença de exposição a asbesto que seja instável, que seja suspeita. Antes que a gente esteja com um paciente com uma massa pleural, esse tipo de coisa. Bom, a doença parequimatosa é a doença fibrosante, né, que tem, em grande medida, linhas subpleurais. Esse é um dado importante da asbestose, que é o acometimento do intestino periférico com linhas subpleurais, com opacidades lineares, com algum grau de distorção arquitetural, por vezes com a telectasia redonda junto. Isso ajuda a diferenciar da pneumonia intersticial usual, que o padrão, em geral, inicial é espessamento septal intralobular. Então, você tem um paciente que tem o padrão linear, de linhas subpleurais e opacidades lineares, a probabilidade dele ter a pneumopatia relacionada à exposição a asbesto é maior do que a pneumonia intersticial usual. Assim é fácil, você tem esse tipo de calcificação, né, pleural, em placa, né, mais de uma bilateral, acometendo prioritariamente a pleura diafragmática. Esse diagnóstico é um diagnóstico que na radiografia você faz essa suspeição. Na tomografia fica mais fácil ainda, você vê as placas com tecido de densidade partimóvel e calcificações grosseiras. Elas são placas, são descontínuas, o que faz a diferença do Pachypleuris pleuris tuberculoso, por exemplo, que costuma ser uma placa mais contínua, mais extensa.
A gente, quando começou a ver a atelectasia redonda, a gente começou a fazer o raciocínio errado, lá atrás. Então esse paciente tem asbestose. Isso é totalmente equivocado, né? O primeiro achado de atelectasia redonda realmente foi na exposição ao asbesto, mas a atelectasia redonda, na maior parte das vezes, acontece em derrame pleural, né? Não é tanto assim na asbestose. Ela é até não tão comum nessa entidade. Ela se manifesta por uma opacidade de base pleural, tem sempre um espessamento ou derrame associado, porque a doença pulmonar, ela se origina, a afecção pulmonar da atelectasia redonda se origina da doença pleural que restringe o funcionamento de parte do pulmão e acaba encarcerando aquele segmento. Existe uma distorção broncovascular, já que é um pulmão que roda no próprio eixo, configurando um hilo, os vasos ficam mais aproximados, você injetar contraste realça muito. Quando você tiver dúvida em relação a se é uma neoplasia, porque a atelectasia redonda configura massa, né? Injeta contraste, o realce da atelectasia redonda é muito exuberante, enquanto do adenocarcinoma e da metástase não costuma ser tão exuberante assim. Então aqui a gente observa opacidade de base pleural, espessamento pleural e o realce intenso pelo meio de contraste. Paciente com mesotelioma, massa pleural de padrão infiltrativo, né, com nódulos, né, acometendo também a pleura mediastinal. Isso é um dado importante para você inferir malignidade. Na maior parte das vezes disparado, às vezes mesotelioma não tem nenhum histórico ocupacional evidente, quer dizer, essas neoplasias têm um curso muito, muito, muito arrastado, né? Bom, o diagnóstico diferencial, né? Com a pneumonia intersticial usual, falei, o faviolamento, que é o dado histopatológico relevante para a pneumonia intersticial usual, que faz esse diagnóstico em grande medida, ele é menos frequente, menos exuberante na asbestose, embora também possa ser observado, mas de forma mais pontual, né? Por vezes, esse diagnóstico não é tão simples, né? Uma das coisas que ajuda é quando o paciente tem as duas lesões, tem a doença pulmonar e a pleural. E o dado de exposição para todas essas doenças é super importante, né? Então, aqui, a gente observa um paciente com asbestose, algum grau de faviolamento, opacidade de vidro fosco, mas ele tem a pleura com irregularidades mais grosseiras, com calcificação, enquanto o paciente que tem o faviolamento da pneumonia intersticial usual, ele não costuma ter essas calcificações. Repara também que o faviolamento da pneumonia intersticial usual é muito mais exuberante que aquele que a gente observa na asbestose. Aqui, né, eu mostrei, estou mostrando a opacidade linear, né, as bandas, algumas formações císticas, né, que configuram o faviolamento, e a diferença disso para o faviolamento clássico, né, essas formações císticas dispostas em camadas, enquanto nas asbestose você vê um cisto ou outro de forma mais escassa. Bom, para terminar a talcose, você tem um padrão de pequenos nódulos, né, e as massas conglomeradas. A talcose ela pode ser uma doença relacionada à aspiração e ela pode ser uma doença relacionada até à exposição por viciados em drogas que injetam talco macerado, né? E tem uma série de coisas assim. Eu vi um caso, certa vez, há muitos anos, de um torcedor do Fluminense, que era um clássico dele no Maracanã. Eu sou Vasco, eu ia assistir os jogos contra o Fluminense, a gente conseguia identificar o camarada na arquibancada do outro lado. Aquela fumaça branca era ele. Claro que não podia terminar bem, né? Eu vi uma talcose miserável, né? Pulmão destruído por aquilo. A gente identificava o cara andando. Impressionante. E aqui eu baseio essa minha apresentação da talcose no padrão de pequenos nódulos, de um estudo muito interessante com 12 casos que o Edson Marchioli orientou a tese lá no fundão. Eu participei da banca, acabei me interessando muito pelo trabalho que foi feito, né, com nódulos centrolobulares em pacientes que trabalhavam com pedra-sabão, né? E muitas vezes até é difícil separar talco de silicose. Alguns pacientes certamente tinham uma forma mista, né? Mas a gente tem que saber que até a pedra-sabão pode gerar a talcose, né? Manipulação das pedras, né? Eles não usam proteção nenhuma. É aquela coisa da EPI que você falou, eu lembrei bem da história, né? Porque
O que é isso? Né? Enfim, nenhum tipo de proteção, e acabou desenvolvendo esse padrão de pequenos nódulos, né? Que é o selo de uma doença desse contexto, a doença aspirativa. Né? E a evolução disso para a massa conglomerada, ainda no trabalho que o professor Edson orientou, né? Essas massas conglomeradas elas têm uma densidade alta e mais homogênea. Você não consegue caracterizar tão bem as calcificações como se observa nas massas da silicose. Bom, enfim, em relação às correlações com o distúrbio funcional, né, a tomografia permite inferir o quadro funcional respiratório dos pacientes portadores das pneumoconiose, como de outras entidades, e em especial com o uso da sequência em inspiração. Né? Você consegue caracterizar bem ali o acometimento de via aérea, muitas vezes ainda subclínico. A perda funcional se relaciona com o padrão de pneumoconiose, na presença também do enfisema, a silicose dá muito enfisema, né? Da doença de via aérea, a gente tenta estudar isso com a sequência de expiração e também do desenvolvimento de fibrose pulmonar, como acontece na exposição às asbesto, em especial, mas também na silicose e também na talcose. Bom, aqui um caso que eu botei separado em relação à silicose associada a enfisema. O enfisema pancinar super grosseiro, obviamente que esse paciente tem um contexto clínico também ligado ao DPOC. Consegui. Bem, as referências principais, né, fica em homenagem ao trabalho que o professor Edson orientou do fundão de talcose, um trabalho muito interessante, e ao consenso ilustrado, né, que a gente serve de norte para a gente, foi publicado na revista de pneumologia, uma revista muito boa, e serve de norte para a gente fazer esses diagnósticos todos aí. Bom, obrigado pela atenção de vocês. Fazer lá na USP, tomografia em decúbito ventral, para diferenciação de espirosa inicial mais gostosa? Ela perguntou se a gente costuma fazer tomografia em decúbito ventral em pacientes que tenham suspeita de fibrose inicial. Costumamos. A gente faz. Sim. Não é usual fazer. Na verdade, o que acaba acontecendo é fazer as duas posições. Né? Porque dá um nó na cabeça da gente ficar só com o decúbito ventral. Você tem que inverter, aí a estase muda de posição, dá um nó. Então, quando a gente faz, e é importante que faça, você faz em decúbito ventral e dorsal. O decúbito ventral ele é preferido para as bases, né? Em especial, né? Mas faz sim, deve fazer. Mais algum questionamento, professor? A gente ainda tem uma pesada da difícil de tirar de dentro da água. Eu entendi essa estrutura. Eu raio-x. Sim. Parece que o diagnóstico da história patronal, da imagem. Salvo melhor conhecimento, é em cima da radiografia simples do tórax que nós fechamos o diagnóstico da pneumoconiose, tanto a silicose quanto a asbestose. A asbestose nem tanto, a asbestose a gente ainda larga um pouquinho na placa pleural, em algumas bandas parenquimatosas. Questiono eu se algumas imagens curvilíneas justapleurais seriam suficientes para nós fecharmos o diagnóstico da asbestose com a não existência de alterações radiológicas evidenciáveis ao raio-x simples do tórax. Porém, são diagnósticos que nos trazem questionamentos fundamentais e importantes do ponto de vista da vida do doente. Pois é. E a tomografia, pelo que eu sei, elas podem, quando muito, nos trazerem maior subjetividade, maior certeza, ou maior auxílio na subjetividade existente no diagnóstico calcado somente no raio-x simples do tórax, que é por si só muito subjetivo, daí ter uma classificação extremamente importante, precisar de 3 leitores classificados internacionalmente,
para assim proceder. Mas não fecha um diagnóstico. Ou já fecha. Ou as alterações bem descritas por você, por si só, fechariam o diagnóstico de qualquer uma dessas pneumoconioses associadas simplesmente à exposição e à história ocupacional. Concordo totalmente, né? Eu não tenho como concordar mais. Eu sou entusiasta do raio-x. Eu faço a sessão lá no Antônio Pedro para os residentes. Quando eu tenho disponibilidade, a sessão sempre começa com a radiografia, né? É lógico que com o avançar do tempo, né, e com o ganho da curva de aprendizado que a gente foi tendo, a tomografia começou a superar a radiografia em várias dessas questões, mas muito longe de tornar um método inútil e tal. Os residentes de hoje em dia, a tomografia é muito mais fácil, entre aspas, de você identificar as coisas, então eles querem pular. Eu, tenho a tendência a não querer que se pule, né? Há alguns padrões que eu mostrei, professor, eles são característicos, né? Como a fibrose maciça progressiva, né? Mas o linfonodo em casca de ovo. Agora, quando você tem esses padrões, a relação com a história ocupacional é visceral. É muito difícil você fechar um diagnóstico desse sem ter história ocupacional. Fechar, tem que ter, né? As doenças intersticiais são todas assim, né? A gente insere o diagnóstico e você tem que ter a correlação clínica ali, tem que bater, né? Então, é importante que a gente tenha a ideia de que a gente vai trabalhar junto, né? Mas o padrão tomográfico de algumas dessas entidades é característico. Por exemplo, aquela pleura da doença pleural relacionada à exposição às bestas, aquilo praticamente não tem diagnóstico diferencial. Por vezes, a gente raciocina esse diagnóstico da exposição às bestas sem saber a história. Cata que você vai achar, né? Em algum momento, mesmo que seja exposição doméstica, que não seja exposição profissional, mas vai achar. Na pandemia, eu vi uma doença pleural relacionada à exposição, às vezes, na dentista. Aquilo provavelmente não era uma exposição profissional dela. Devia ser doméstica, né? A dentista de classe média alta, morador de Ipanema, quer dizer, mas tinha, né? Mas a correlação com a história é fundamental e viva o raio-x. Raio-x sempre. Sou defensor da radiografia como método de screening para esses pacientes. Se pode fazer diagnóstico, sim, com raio-x e a história ocupacional. Não estou aqui para dizer que não de forma alguma. Eu não sei se eu respondi. Eu acho que é indiscutível, mas foi um pouquinho torcido da minha pergunta. Até onde vai a minha enorme ignorância, o que é considerado como firmado diagnóstico da pneumoconiose é em cima da imagem e da história ocupacional, porém essa imagem é calcada no raio-x simples de tórax e não em cima da tomografia. A tomografia, apesar de ser bem mais sensível em diversas situações, até hoje ela não conseguiu sentar na cela e cavalgar. É isso que eu estou perguntando, se ela já conseguiu alcançar o código. Medicamente, é isso que eu estou perguntando. Sim, medicamente ela consegue, né? Ela consegue isso. Agora, custo, exposição à radiação, essas coisas, disponibilidade, acesso, continuam sendo limitantes. Esses pacientes do trabalho do professor Edson, eles não faziam tomografia a princípio, são pacientes paupérrimos, de roça. Era o raio-x, né? E realmente é um método que continua útil, óbvio. A tomografia não galgou, de fato, essa coisa do selo do trabalho, mas eu acho que isso é um processo, né? É um processo de um método superior, né? Mas eu acho que isso ainda vai acontecer. Duas perguntas, na verdade. Patrícia, qual o tipo no DPOC ocupacional, o que seria mais prevalente como trabalho, assim? Qual o poluente, né, que traria mais DPOC ocupacional?
E a outra pergunta é a seguinte: com o controle do asbestos, né, do amianto no Brasil, com que frequência vocês ainda têm visto asbestose? E ainda tem chegado para vocês lá na Não, é para gravação, não é para... Bom, o mais comum do DPOC é ligado à exposição a poeiras, né? No Brasil, a exposição mais comum é a sílica, até pela difusão em termos de tipos de exposição, tipos de trabalho, né? Agora, em relação à exposição ao amianto, como as doenças são de período longo de latência, exposição à sílica, né, principal em relação às poeiras. Em relação à exposição ao amianto, como o período de latência é longo, a gente ainda pega paciente. A doença mais comum é a placa pleural, não é a doença asbestose, né? Até porque, para ter asbestose, tem que ser realmente exposição a grande quantidade de poeiras. Mas a gente tem cada vez menos pacientes com relação à asbestose, né? A gente tem visto menos, mas placas pleurais a gente ainda pega. E pacientes com fibrose inicial é relativamente comum, até por isso que fiz essa pergunta, que são pacientes de diagnóstico difícil pelo raio-x, porque a fibrose é bem inicial. Quando vai para a tomografia, às vezes se confunde com aqueles artefatos pelo decúbito, e não é comum a gente conseguir que, quando há essa dúvida, mesmo colocando como hipótese diagnóstica asbestose, não é comum que o radiologista vire o paciente. Então, às vezes, a gente coloca mesmo como uma indicação em caso de suspeita, realizar spots com paciente em decúbito ventral, mas isso é menos comum. Em alguns locais, por exemplo, a Sociedade Paranaense de Radiologia, eles fazem lá, como rotina para pacientes com exposição a amianto, eles fazem spots em decúbito ventral. Mas aqui, na investigação, aqui a gente não é comum, não. O que você considera uma exposição? Posso perguntar? Posso perguntar? Bom. Traz, deixa a gente ter telhas de amianto. Então, você morador, tem uma telha de amianto? Sim. Aí vou falar aqui. Ele não antes de você. Para a placa pleural, a exposição doméstica ela é suficiente para causar doença pleural, inclusive mesotelioma de pleura. Então, a exposição doméstica ela é suficiente porque não existe relação dose-resposta. Qualquer dose pode levar à placa pleural e ao desenvolvimento de mesotelioma. Mas isso não é verdade para a asbestose, porque a asbestose é dose dependente. Então, a gente precisa de altas exposições, como as que acontecem ou em mineração, ou aqui no Rio a gente tinha uma fábrica uma indústria têxtil de amianto, a Asberite, que é responsável pela grande maioria dos nossos casos, e até estranhamente, a maioria dos pacientes eram mulheres. A gente vê muito asbestose em homens, né? De placa pleural em homem, mas aqui no Rio a gente tem um número grande de mulheres, porque era uma indústria têxtil, então elas trabalhavam como torcedeiras, retorcedeiras, tecelãs, mas tecelãs utilizando tecido de amianto. Então, o maior risco de adoecimento, assim, os pacientes com asbestose que nós temos, maior número de mulheres lá no Centro de Saúde do Trabalhador, estranhamente, ao contrário do que a gente vê na literatura, que são doenças muito relacionadas ao sexo masculino, né? Para a silicose, eu estou na minha tese de doutorado, que espero defender até março, a gente teve que excluir o sexo feminino, porque nós tínhamos uma única trabalhadora com exposição a sílica, o resto todos eram homens. Então, a gente usou como corte sexo feminino ser excluído da pesquisa. Não, boa noite aí a todos e todas. Com relação ao que acho que a senhora perguntou sobre pletismografia e espirometria, a gente está lá na Fiocruz entrando no CISREG, a espirometria já há algum tempo. E a pletismografia a gente está adquirindo por dois motivos. Um, por conta da Covid longa, num projeto da Fiocruz, e a outra, que eu acho que tem a ver com esse debate aqui, e o Eduardo sempre cutuca a gente com essas coisas,
como é que a gente faz diagnóstico, né? A gente sempre fixa na imagem e na história. Tem uma outra coisa que a gente explora muito pouco, que é a difusão pulmonar. E a gente sabe que a lesão da sílica ela é mais central e do asbesto ela é mais justa alveolar. Então, as alterações funcionais de difusão, às vezes, são precoces e anteriores à imagem, porque o granuloma começa a se formar, no início ela já dá as alterações, mas não aparece na imagem. Então, é importante a pleximografia com difusão, porque isso vai nos ajudar. O Markovic, que trabalhou com Selikov no Monte Sinai, você deve ter conhecido o Markovic, ele chamava isso de asbestose oculta, porque você já tem uma alteração da difusão, mas não tem. Isso em trabalhadores expostos, com mais de 20 anos de exposição e que começam a desenvolver a doença. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque ele foge também da imagem. Isso é um processo de longo tempo, né? E é importante a gente, ainda mais agora que a gente conseguiu banir o amianto no Brasil desde 2017, mas, como ela falou, teremos um período longo ainda de pacientes que vão surgindo ao longo dessa estrada. E a outra coisa aí, pergunta para o Alessandro, não sei se ele tem leitura sobre tomografia de baixa dose para screening. Isso tem tido alguns trabalhos com o tabagismo, e a gente está querendo começar a discutir isso. Discutimos no último congresso do mesotelioma em São Paulo, de começar a fazer screening de baixa dose, né? A gente não sabe ainda que resultado nós teremos. Alguns especialistas em imagem acham que não vai dar em nada, outros acham que pode ser uma promessa para a gente poder detectar com antecedência, né, pacientes já com alguma lesão, somente relacionada ao amianto, que é o que a gente está buscando agora. Aí eu queria saber se você tem alguma leitura nesse campo. Bom, professor, a literatura da baixa dose, ela começou em especial para acompanhamento de nódulo pulmonar, né? Tanto para diagnóstico como para acompanhamento mesmo de pacientes que tenham nódulos pulmonares, muitas vezes que são achados, né? Tão somente os exames. Eu vejo a baixa dose com uma certa preocupação, porque, em especial, os aparelhos de tomografia mais antigos, eles não têm o protocolo de baixa dose instituído no equipamento. Então, se você não fizer um estudo bem interessante do que é baixa dose para cada equipamento, você pode fazer exames subótimos, sabe? Os tomógrafos multi-slice, esse tipo de coisa, a maior parte deles, os protocolos de baixa dose já estão bem instituídos, sabe? Sem grande prejuízo de interpretação da imagem. A literatura usa, quer dizer, quando começou a baixa dose, usava o helicoidal. As imagens eram horrorosas, né? E aquilo virou, para os radiologistas, gerou um pouco de preconceito. Eu acho que a gente vai ter que acumular conhecimento desse protocolo para poder dizer até se ele é promissor. Eu defendo, na prática, que o paciente que vai fazer a baixa dose, o exame inicial dele seja com um protocolo normal. A partir de um exame inicial com o protocolo normal, você vai acompanhando o paciente com a baixa dose. A vantagem da baixa dose é que você realmente diminui muito a exposição à radiação, né? Mas é muita coisa. Enquanto a tomografia você faz, num exame, 80 radiografias, na baixa dose você faz 6, você faz 7. Então, do ponto de vista do paciente que vai ter um acompanhamento de longuíssimo prazo e do ponto de vista da população pediátrica, é muito importante que esse protocolo ganhe espaço, sabe? Ganhe, né? Inclusive o uso clínico, né? Quando eu trabalhava, muitos anos atrás, trabalhava num aparelho que era um aparelho de uma hélice única, o helicoidal. Alguns colegas já pediam alta dose, eu me descabelava para fazer o protocolo lá, para que não ficasse com a imagem ruim. No congresso europeu que eu fui há uns 2, 3 anos atrás, foi o último congresso antes da pandemia, os europeus mostravam lá os protocolos de europeus e asiáticos, mostravam os protocolos de baixa dose deles.
Cara, coisas horrorosas que eles estavam fazendo e achando que estavam fazendo exame. Teve um colega lá no debate que falou: olha, eu prefiro fazer raio-x. Esse tipo de imagem que a gente está mostrando é melhor fazer a radiografia de tórax. Eu também, né? Mas com o ganho da tecnologia, com a possibilidade que a gente tem, já da literatura, inclusive, já embasando esse uso para as doenças nodulares, né? Que é realmente o que vai mais contribuir tanto para a pneumoconiose quanto para os nódulos incidentais, eu acho que a gente tem que fazer baixa dose, sim. Começar a estudar isso de forma séria e pensando no doente em especial, né? Não sei se eu respondi. Respondeu. A ideia é exatamente essa. Se isso tiver resultado positivo, tem resultado. Se a gente encontra bons resultados, a proposta de alguns radiologistas é substituir aquela radiografia periódica, por exemplo, quem tem exposição a poeiras inorgânicas anual, dependendo do tempo, você pode fazer a cada 2 ou 3 anos. Substituir pela tomografia de baixa dose, porque tem uma sensibilidade maior. Talvez não tão específica assim, mas isso ainda eu acho que é um estudo que pode avançar e aí responder um pouco da pergunta que você fez. Por enquanto, estamos na radiografia. Sim. Não tem como tomografar anualmente um paciente que trabalha numa indústria, até porque você vai detectar 2, 3% de cada 100 a cada 2, 3 anos de pacientes que possam ter doença. Então, não é só custo-benefício, é o risco também e o benefício. Baixa dose pode ser uma resposta, que aí você diminui o risco, pode botar um tempo maior, mas eu acho que isso ainda é uma estrada que a gente vai percorrer pelo caminho. Temos que percorrer. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui em nome da Sopterge. Para mim é um privilégio terminar uma quinta-feira de trabalho árduo, uma discussão nobre como essa. Patrícia, muito obrigada por você ter vindo, Alessandro também. Como eu botei lá no meu Instagram, na propaganda, para mim, doença ocupacional é a pneumologia raiz, né? Porque o nosso pulmão está aberto ao mundo, né? Então, a gente, na verdade, é 100% ocupacional. E tomografia, eu sou uma tomografista frustrada total. Eu sou aluna do professor Edson Macchiori, professor Nicolau, que botava o raio-x e falava com história ou sem história. Depois fui para a Terezinha Maeda, que também falava a mesma coisa, com história ou sem história. Então, eu queria agradecer muito vocês dois por terem aceito esse debate, e acho que foi acima das nossas expectativas de bom, doutor Hermano, pela presença. Convidá-los para o nosso próximo debate, que vai ser no final do mês, sobre asma e sono. Nosso representante da Sociedade Brasileira está aqui para nos prestigiar. E a gente vai ter especialmente uma edição Desafios da Pneumologia esse mês, um café da manhã, sobre uma medicina que o irmão estava falando sobre, não dá para a gente fazer tomografia em todo mundo, né? Exatamente como conseguir fazer uma medicina pública de qualidade adequadamente. Então, a gente vai ter um debate de altíssimo nível sobre isso, e eu espero que vocês possam ir, porque vai ser, eu acho, uma coisa muito importante para a gente debater. Mais uma vez, obrigada, e vamos jantar. Apertar para deixa eu limpar o tapete. Claro.